Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e vamos dar sequência na correção do PET volume 5. É a semana número 3, correspondente ao 9º ano do ensino fundamental. Tem como unidade temática a álgebra e o objeto de conhecimento continuamos com a função quadrática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e compartilhe com seus colegas, isso me ajuda bastante. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Então, lembrando que o A é aquele cara que acompanha o x ao quadrado, vale 1. O B é aquele cara que acompanha o x, vale menos 4. E o C é o termo sozinho, que nesse caso vale 4. Item B. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Bom, os pontos de encontro, do gráfico com o eixo x correspondem ao x' e ao x duas linhas, que eu não sei. E para calcular o x' e o x duas linhas, basta pegar a função, que está lá em cima, x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, x ao quadrado menos 4x mais 4. E vamos igualar isso a zero. E vamos procurar por esses valores, o x' e o x duas linhas, se existir no caso, é claro. Então, eu tenho lá delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual, o b é menos 4 ao quadrado, o a é 1 e o c é 4. Logo, o delta vai ser 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, expoente par positivo. 4 vezes 4, 16 também. Logo, o delta é igual a zero. Opa! Quando o delta for igual a zero, eu só tenho um valor para x, Então, fórmula do x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual ao menos da fórmula. O b, a gente sabe que é menos 4, então menos vezes menos mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de zero é zero. Dividido por 2 vezes a, o a é 1, Então, 2 vezes 1, 2. Logo, o meu x' é igual ao meu x duas linhas, porque 4 mais 0 dá 4, e 4 menos 0 também dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o gráfico corta o eixo do x no 2. E as coordenadas seriam 2 para x, 0 para y. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? A gente acabou de fazer ele, A gente descobriu que o delta é igual a 0. Letra D. Como o delta é 0, Então, igual a 0... Quantos e quais são os zeros ou raiz dessa função? Nós temos uma raiz, Quem? X igual a 2. Letra E. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Já respondemos isso no item B, Repetiu a pergunta aqui. Então, 2 e 0. Item F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Bom, as coordenadas do vértice, vamos determinar. Para chegar nas coordenadas do vértice, a gente tem duas pequenas fórmulas. X do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Agora é só substituir. Menos da fórmula. O b a gente sabe que é menos 4, então menos vezes menos mais. 2 vezes a, o a é 1, Então 2 vezes 1, 2. Então x do vértice é 2. E o y do vértice? Bom, o delta é 0. O a é 1, 4 vezes 1, 4. Só que 0 dividido por 4 dá 0. Então as coordenadas do vértice é 2 para x, 0 para y. Continuando. Item G. Como o A é? Bom, o A é positivo, Então ele é maior que 0. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo. Toda vez que o A for maior que 0, a parábola é voltada para cima. A gente fala que é uma carinha feliz. E quando o A for negativo, quando ele for menor que 0, a parábola é voltada para baixo. A gente tem uma carinha triste. Então, nesse caso, é para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto máximo ou ponto mínimo. Quando ela for voltada para cima, o vértice aqui é ponto mínimo. Beleza?
Então, esses aí foram alguns itens da questão número 1. Falta apenas construir o gráfico. Então, vamos abrir um espacinho aqui e vamos para o item H. Abaixo, preencha a tabela, determinando pontos do gráfico dessa função e depois construa o gráfico no plano cartesiano. Tá? Bom, eu já sei se o x for 2, né, eu sei que isso vai dar 0. A gente acabou de fazer isso lá atrás. Até para tirar uma prova real aqui, olha só, se o x for 2, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8, mais 4. 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Agora, e se o x for 0? Olha que legal, se o x for 0 é o mais fácil, porque fica 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 4. Então aqui dá 0, aqui também dá 0, vai sobrar só o 4. Então 0 e 4. Como eu sei que a parábola é simétrica, então aqui embaixo vai ser 4 também. E se o x for 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 dá 4 mais 4. 4 menos 4, 0, vai sobrar 1. Então aqui também é 1. Então se o x for 0, né, o f de 0 é 4. Se o x for 1, o f de 1 é 1. Se o x for 2, o f de 2 é 0. O f de 3 é 1. E o f de 4 é 4. Localizando os pontos, então 0 e 4. 0 para x, 4 para y, marco 4. 1 e 1, 1 para x, 1 para y. 2 e 0, está aqui 2 e 0, marco 2. 3 e 1, 3 e 1. E 4 e 4. Ligando os pontos, a gente vai ter a nossa parábola voltada para cima, porque o A é maior que 0. Então essa foi a questão número 1. Dando sequência à questão número 2. A questão número 2 é uma questão que já foi questão do Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual 3 meios x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Qual a altura do líquido ou o valor do c da função? Então a gente vai considerar aqui essa parábola, olha só. Uma parábola, a gente vai considerar esse valor, essa parábola, beleza? O que eu sei a respeito dessa parábola? Eu sei que ela corta o eixo x em apenas um ponto. Logo, o x' é igual ao x duas linhas. E para isso aqui acontecer, o delta é igual a 0. Beleza? Só tem um valor para x, né? Só corta o eixo x em um lugar. Então o delta é igual a 0. Essa é a informação. Então nós vamos trabalhar com ela. Então quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é aquele cara que acompanha o x, vale menos 6. Então menos 6 ao quadrado. O a é aquele cara que acompanha o x ao quadrado, ele vale 3 meios. E o c eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então eu tenho aqui que o delta é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 vezes c. Então esse é meu delta. Só que eu sei que o meu delta ele tem que ser igual a 0. Porque eu tenho apenas um único valor para x. Então eu vou ter aqui o seguinte, que 36 menos 6c, isso tem que ser 0. Então 36 tem que ser igual a 6c. Troquei o 6c de lado. O 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Logo c é igual a 6, ou seja, 6 centímetros, que pediu aí a altura do líquido. Então o líquido tem uma altura de 6 centímetros, ou o coeficiente c, ele vale 6. E para finalizar a semana número 3, temos aqui a questão também, né? A questão 3. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo lei de formação
de funções polinomiais de primeiro grau, segundo grau e constante. Responda as questões a seguir. Então, cadê as questões? Vamos colocar elas aqui. Item A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Bom, nós temos aqui sim uma função polinomial de segundo grau, que é só esse pedacinho de parábola aqui, ó. Isso aqui é uma parábola. E ele quer saber quais são as raízes dessa parábola. Então, as raízes seriam o menos 4 e o menos 2. Então, as raízes, né, perguntou só quais são as raízes ou os zeros, eu vou colocar menos 4 e menos 2. Item B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Bom, o vértice é esse carinha que está aqui. O x dele vale menos 3 e o y vale menos 2. Então, é menos 3 para x, menos 2 para y. Então, as coordenadas, menos 3 para x, menos 2 para y. Item C. Para o intervalo, né, de menos 2 a 0, a lei de formação envolvida na definição da função f é de uma função polinomial de primeiro grau, segundo grau ou função constante. Bom, dentro desse intervalo aqui, de menos 2 a 0, o que está acontecendo com o gráfico? Dentro desse intervalo, o que está acontecendo com o gráfico? Deixa eu apagar aqui. Bom, do intervalo que vai de menos 2 até 0, o gráfico é uma reta, ou um segmento de reta, que está descendo. Se está descendo, isso não é constante. Também não é parábola, né? Porque a gente viu que o gráfico do segundo grau é uma parábola. Então, é uma função de primeiro grau. Vou colocar aqui, primeiro grau. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Como está descendo, né? Da esquerda para a direita está descendo, então ela é decrescente. Então, esses foram os 3 primeiros itens. Para finalizar, temos aqui mais 2. Para o intervalo de 1 a 3, a lei de formação envolvida na definição da função é uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou constante. Então, no intervalo de 1 a 3. Então, está aqui, ó, 1 a 3. Tem aqui uma reta que está subindo. Se é uma reta, isso é um gráfico de uma função de primeiro grau. Nesse intervalo, a reta ela é crescente, né? Da esquerda para a direita, ela está crescendo, então crescente. Letra E. Para quais valores de x a função é constante? Bom, em que momento a função ela é constante, né? Ela não muda. É só olhar esse intervalo aqui, olha só. Esse intervalo está na horizontal. Qualquer valor que eu pegar para x, o y é sempre o mesmo. Olha só. Se o x for 3, o y vale 2. Se o x for 4, o y vale 2. Se o x for 5, o y vale 2. Se o x for 4,5, o y vale 2. Isso é constante. Então é constante nesse intervalo aqui, ó. No intervalo que vai de 3 até 5. Então vamos colocar assim, 3, o x tem que estar entre 3 e 5. Pode ser o 3 e pode ser o 5. Para esses valores de x, qual é o valor do f de x? Bom, é constante sempre para y igual a 2. Então o f de x vale 2.